Vocês lembram aquelas mudas que sobraram lá da propagação de divisão da touceira da orquídea? Pois é, olha só. Essas 3 mudas, ao invés de plantá-las em vasos, eu decidi fixá-las no caule de uma árvore, no caule de uma palmeira, ou até mesmo você pode criar um totem de orquídeas no seu jardim. Esse totem ele pode ser criado com troncos envelhecidos de árvores, troncos de árvores já cortadas, né? Ou até mesmo com dormentes, como esse que vocês estão vendo. Eu só não indico vocês amarrarem orquídeas em pontaletes de eucalipto ou pinos tratados, tá bom? Quanto mais natural, melhor. Assim as raízes das orquídeas se sentem estimuladas a desenvolver e com isso a sua orquídea fica linda e frondosa no seu jardim, tá bom? Como esse dormente aqui, que foi feita essa ducha para a piscina, já é um dormente envelhecido e não tem a ação de produtos químicos, inclusive essas fissuras que vocês estão vendo na madeira, olha só, essas fissuras são altamente benéficas para o enraizamento da orquídea, porque a orquídea consegue absorver melhor os nutrientes e a matéria orgânica que vai se acumulando com a ação do tempo entre essas fissuras, tá? E como é que nós vamos amarrar, fixar uma orquídea na árvore? A maioria das pessoas utiliza arame. Arame, tem pessoas que pregam. Gente, por favor, não façam isso. Não utilizem prego para fixar orquídeas nas árvores. Primeiramente, no momento que você prega algo no caule de uma árvore, de uma palmeira, você está abrindo uma porta de entrada para fungos e bactérias causarem uma podridão interna e comprometendo o desenvolvimento futuro da sua planta, tá bom? Então nunca preguem nada numa árvore, nunca preguem nada numa palmeira, por favor, tá bom? Segundo, arame. Muitas pessoas utilizam o arame para fixar a orquídea em alguma estrutura. Só que o problema é que as pessoas apertam demais o arame. O arame, ele tem a capacidade de romper, de cortar as raízes da orquídea. Então, qual a melhor forma de fixar? Vocês podem utilizar 2 materiais que eu gosto muito. Primeiramente, um material meio inusitado, meia calça velha. Sabe uma meia calça velha da sua esposa, da sua irmã, da sua vizinha, da sua sogra, da sua amiga, tá? Ou até mesmo você, né, jardinista, paisagista, uma meia calça sua mesmo, né, velha, você pode utilizar, porque como é um material poroso, elástico, no momento que você utiliza essas tiras para abraçar, para fixar a sua orquídea, ela não rompe as raízes, ela não corta as raízes e por ser um material poroso, as raízes continuam a respirar. As raízes não têm dificuldade nenhuma de enraizar, tá? Conforme até uma foto que eu tenho para mostrar para vocês de orquídeas que eu fixei com meia calça e se deram super bem. Mas em grande quantidade, arrumar meia calça não é fácil, né? Então uma dica que eu vou dar para vocês, sabe aquela manta de drenagem usada para colocar no fundo do vaso, acima da camada drenante, argila expandida, caco de telha, pedaço de tijolo, pedra, dentro dos vasos? Aquela manta de drenagem que evita que as raízes da planta entupam a saída de água do vaso? Pois é, essa manta aqui, ó, você pode cortar várias tiras dela, tá? Várias tiras, e com essas tiras de 3, 5, 10 centímetros de largura, depende do tamanho da sua orquídea, você pode usar essas tiras para amarrar a sua orquídea. E você deve estar pensando, Murilo, eu não posso usar um pedaço de camiseta velho, um pano de chão, um tecido à base de algodão para amarrar a minha orquídea? Pode. Mas todos os tecidos de origem orgânica que vêm do algodão, eles com o tempo eles apodrecem rápido. Então com isso, nem sempre a sua orquídea teve tempo de enraizar. E com isso, com o apodrecimento do tecido natural, a orquídea acaba soltando e tombando. E esse material tem origem sintética, ele não apodrece. Tanto que é usado como manta de drenagem, tanto em floricultura como também na engenharia civil, tá bom? Então nós vamos usar, ó, tirinhas de manta de drenagem para fixar a nossa orquídea. Primeiro passo,
escolher um local, avaliar a luminosidade do local. Não vão me plantar Phalaenopsis a sol pleno, que as suas Phalaenopsis vão torrar. Você tem que optar por um local de meia luz para ter sucesso no desenvolvimento das suas orquídeas, tá bom? Segundo passo, avaliar o material. Nesse caso aqui é um dormente cheio de fissuras que vão facilitar o enraizamento da sua orquídea. E agora colocar a mão na massa. Aliás, mão na terra ou mão nas raízes, né? Vamos lá, ó. Vou pegar minha muda de orquídea e vou fixá-la no meu suporte. Esse suporte, a maioria das pessoas fixa assim, ó, tá? Pessoal, é errado. Vocês fixarem assim, essa região muito seca, principalmente se é um local que não recebe irrigação, se é um local que tem dificuldade de receber a água da chuva, tá? Devido à copa da árvore, à copa da palmeira, dificulta o enraizamento e acaba levando a orquídea até a morte. Para evitar que isso aconteça, olha essa dica que eu vou dar para vocês. Vocês podem pegar musgo de floricultura, esfagno, tá? Tem em qualquer floricultura para venda, é um material bem acessível, baratinho, mas vocês também podem pegar musgo verde, que vocês podem raspar de uma calçada, de cima de uma pedra, sabe aquelas calçadas antigas, assim, é muito fácil encontrar musgo, tá? Em locais úmidos, tá bom? Vocês vão pegar musgo natural ou musgo de floricultura, tá? Nesse caso aqui eu vou pegar um punhado aqui, ó, tamanho da palma da minha mão. Vocês vão molhar esse musgo na água. Eu peguei, sabe aquela solução do Forte Enraizador que eu preparei? Então, aquela solução do Forte Enraizador, eu tenho ela aqui, ó. Eu vou molhar o meu esfagno no enraizador, tá? Vejam só. Ó, dou uma escorrida. Ele está embebido em enraizador. Eu venho agora com a minha muda da orquídea, olha só. E com carinho eu vou acomodar as raízes por cima desse esfagno. Estão vendo só? Ó. E agora eu venho e faço isso aqui, ó. Essa trouxinha de esfagno vai proteger a minha orquídea e vai manter as raízes dela com umidade e até mesmo funcionando como uma esponja, retendo inclusive adubos que podem ser aplicados por vocês. Coloquei o meu esfagno, venho com a minha manta, tá? Essa tarefa em dois, ela fica bem mais fácil, né? Porque enquanto um segura a orquídea, a outra pessoa ela amarra. Mas como aqui eu tenho que me virar sozinho, vamos lá. Ó, amarrei aqui. Deixa eu amarrar. Sem pressa, pressa é inimiga da perfeição. Se soltar, pode até estragar a orquídea. Pronto, ó. Amarrei, venho, dou uma ajeitadinha nela. E agora, ó, uma tira não é suficiente, porque a parte de baixo está solta. Eu tenho que passar uma segunda tira. Ou faixa. Ah, Murilo, posso usar gaze? Posso usar... Gente, tudo é tecido à base de algodão, apodrece rápido. Pode. O problema é que apodrece muito rápido, entenderam? Por apodrecer rápido, que dificulta a utilização desses tipos de materiais, que inclusive são baratinhos, né? Ó, mas a manta de drenagem não é cara não, é barato. Dá para utilizar sem problema. Ó. Pronto. Minha orquídea está amarrada. A faixa da manta de drenagem, ela impede que as raízes sejam cortadas. O arame, ele corta as raízes. Essa faixa aqui, ela evita que as raízes sejam rompidas, tá bom? E depois do enraizamento da orquídea, vocês podem cortar, tirar fora essa faixa, tá? O objetivo agora é só segurar a planta durante o período de enraizamento, tá bom? E agora que a gente fez uma, se acontecer, uma dica, olha só,
Se um dia vocês plantarem uma orquídea e essa parte dela aérea ficar muito tombada, com muito peso, vocês podem pegar um pedacinho de arame. Gente, mas ó, presta atenção. Esse arame aqui, ele não tá apertando ninguém. Eu só tô fazendo uma cinta nessa orquídea, olha só, soltinha. A orquídea, ela tá livre, ela não tá presa, ó. Eu só passei, ó, a orquídea tá livre, ó. Eu só fiz uma cinta de segurança para que essa orquídea não tombe com o peso da água, de uma chuva, por exemplo, tá bom? Então, se vocês tiverem condição de fazer essa cinta aqui, ó, de proteção, vocês conseguem dar uma estabilidade melhor e a sua orquídea com certeza vai enraizar muito feliz aqui na estrutura, tá? Agora que a gente fez uma, a gente pode fazer outras e montar um totem de orquídeas, tá bom? Vamos lá? Muitas floriculturas, garden centers, após a floração das orquídeas, como essa aqui, eles comercializam as plantas a preço baixíssimo, tá? Só para não perder, porque eles acabam até perdendo a planta. E vocês podem adquirir essas plantas mais baratas, tá? E no caso dessa Phalaenopsis, ó, vou tirar o substrato, tirar essas hastezinhas antigas. Deixa eu até podar essas hastes florais já secas. E novamente eu tenho uma muda aqui, ó, de Phalaenopsis. Eu venho com a minha bolinha de musgo, como eu ensinei para vocês. Molho ela na água ou na água com enraizador, tá? Faço aqui com carinho aqui, ó, encaixo essas raízes aqui, ó. Pronto, ó. Acomodei novamente o esfagno por cima das raízes, tá? Venho agora com a minha orquídea e vocês podem montar uma composição interessante no jardim, ó. Ah, se tivesse uma pessoa aqui para ajudar, hein, gente? Ó. Alguém aí quer virar meu assistente? Tá convidado aqui para gravar os vídeos na espanhol. Pode aparecer. Ó, vou amarrar aqui. Amarrei a minha Phalaenopsis. Novamente tem que colocar, ó, musgo aqui embaixo caiu um pouquinho, pessoal. Eu venho, molho novamente e coloco mais musgo aqui, ó. E venho com a segunda tira, sempre de 2 a 3 tiras, dependendo do tamanho da sua orquídea, tá? Pronto. Nesse caso eu preciso fazer a cinta aqui, ó. Não tem necessidade. Vocês avaliem planta por planta para ver se tem a necessidade de fazer essa cintazinha aqui para dar estabilidade na orquídea. Nessa aqui não tem necessidade, ó. Desdobra a tira se ela ficou dobrada, amassada, para ficar bonitinho, né, gente? Ficar um acabamento legal, ó. Amarrei mais uma, deixa. Sempre uma dica, tá fazendo algo? Dá uma paradinha, se afasta e observe como tá ficando, tá? Agora, eu vou colocar uma outra orquídea, uma orquídea que eu tenho certeza que vocês conhecem, uma Vanda, olha só. Vandas, elas vão super bem em ambientes assim também, gente. Elas ficam muito bonitas. Deixa eu só tirar aqui a haste dela. Essa haste metálica que suportava dava sustentação para a haste floral. Pronto, cortei fora. Haste metálica. E agora, tira esse cachepô ou não, tá? Tem algumas que dá para retirar, outras não, porque se retirar, acaba rompendo as raízes. Nesse caso aqui, eu não vou retirar.
A Wanda, gente, vocês podem, tá? Fixar ela de maneira que o esfagno vai ficar aqui nessa região da caixinha, tá? Mas na parte abaixo, nesse sistema radicular comprido que ela tem, ó, colocar até um pouquinho mais aqui de esfagno. Aqui. E agora eu vou avaliar aonde eu vou fixar essa minha Wanda. Como ela é uma orquídea de porte maior, eu vou fixá-la mais aqui na parte aqui de cima, tá? Agora eu venho com a minha tira, que eu já deveria ter colocado em cima da mesa e não coloquei, né? Ah, um assistente de gravação. Ah, um assistente, porque essa assistente de 4 patas que tá aqui do meu lado aqui, ó, mais atrapalha que ajuda. Pronto. Fixei aqui a Wanda. E agora essas raízes que vocês estão vendo aqui, ó, para elas não secarem, porque se elas ficarem soltas aqui, a tendência delas é secar, tá? Então nós vamos pegar novamente o esfagno, tá? Molho ele. E eu venho aqui, ó, e eu distribuo no sentido do crescimento delas, ó. Eu vou amarrar aqui e passar por trás da orquídea que eu já fiz. E assim, aos poucos, nós vamos criando um totem com orquídeas. Como a Wanda, ela tem esse sistema radicular muito comprido, gente, para dar umidade para essas raízes, umidade tão necessária para o crescimento dela, eu vou prolongar o meu esfagno e vou colocar mais uma camadinha. Ó. Aqui. Pronto, a minha Wanda está bem firme. Deixa eu dar uma ajustada. Lembram a cinta que eu falei para vocês para evitar tombar? Então, na Wanda é importante colocar novamente um suporte para que ela não caia. Minha orquídea Wanda está fixada. Lembra que eu comentei com vocês que essa orquídea nós fizemos uma cinta para dar uma estabilidade, caso o peso da chuva ou o vento acabe tombando? Então, agora nós vamos fazer com a Wanda também, porque a Wanda é uma orquídea volumosa, é uma orquídea pesada, então você vai passar um aramezinho encapado e fino, de maneira que não aperte a planta, hein? Não pode apertar. Ela simplesmente vai ficar solta, mas ó, ela até ficou apertada, gente. Eu vou até soltar mais, porque não é assim que eu quero que fique, ó. Ela tem que ficar solta. Ela só não pode tombar com o vento, ó, ela tá solta, tá? Então ela precisa ficar assim. Pronto. Agora, o sistema radicular já está fixado, a planta, no caso de plantas mais volumosas também, e agora cabe a você ir compondo o seu totem de orquídea. Nós vamos dar uma acelerada aí na imagem e daqui a pouco a gente deixa ele pronto para vocês. Ufa! Finalmente terminei o totem de orquídeas. Devo estar com o esfagno até no cabelo, né? Porque voou esfagno para tudo que é lado. Ó, musgo seco. Fixamos todas as orquídeas. O que eu gostaria que vocês entendessem, que o objetivo dessa tira da manta de drenagem, ou da meia calça, ou de qualquer outro material sintético e poroso, é abraçar, fixar as raízes da orquídea sem cortes, sem romper as raízes, porque o arame acaba cortando e dificultando o enraizamento das orquídeas, tá bom? E essa bolinha de esfagno anexada junto com o sistema radicular das raízes, ela foi embebida em enraizador e com isso ela vai estimular o enraizamento mais rápido dessas orquídeas. E esse esfagno também tem uma vantagem. Quando você aplicar fertilizantes, adubos nas suas orquídeas, o esfagno retém nele, segura
e disponibiliza para as raízes das orquídeas absorverem no tempo delas. É uma ótima alternativa para você que não tem muito tempo para se dedicar na irrigação e na adubação das suas orquídeas. O esfagno, ele ajuda, ele é benéfico, ele funciona como uma esponja, disponibilizando água e nutrientes para a sua orquídea, tá bom? Então aqui está o totem pronto, agora é só aguardar elas começarem a desenvolver. Quando vocês observarem um belo de um enraizamento, vocês podem optar em retirar a manta de drenagem ou mantê-la, porque com o tempo a folhagem do totem acaba escondendo e elas acabam criando um limo, um musgo por cima que acaba até disfarçando e acaba até entrando no conjunto. Não dá nem para reparar. Agora vocês reparam, mas no futuro essa cinta de fixação ela acaba desaparecendo, tá? Ela fica meio que camuflada, tá? Cabe a você no futuro optar por retirar ou não. O importante é que elas não vão cortar as raízes da orquídea e vão manter a área aerada, porque elas são porosas, tá? Então é isso. Fizemos um totem de orquídeas em um dormente antigo, que é uma ducha de jardim, e espero que tenham gostado. Pronto! Finalizamos o nosso totem de orquídeas, mas eu acho que vocês devem ter reparado uma coisa em cima da mesa. Murilo, você esqueceu de plantar uma orquídea. Olha só, essa orquídea Cymbidium, eu não esqueci. Essa orquídea, ela não é uma orquídea epífita, é uma orquídea que ela não gosta de ser fixada nas árvores, tá? Então, portanto, por isso que eu deixei ela de fora. Essa orquídea você pode preparar um belo de um vaso no seu jardim, com um substrato bem poroso, acrescido de matéria orgânica e plantá-la em vaso. É uma orquídea que tem mais um hábito terrestre. Epífita, ela sofre e acaba definhando com o tempo, tá bom? Orquídea Cymbidium numa árvore, numa palmeira ou num totem de orquídea, não, hein? Mas em um belo de um vaso no jardim ou até mesmo no maciço em um canteiro bem preparado, você pode cultivá-la e curtir a beleza da sua folhagem e depois da sua floração. É isso, terminamos o nosso totem. Depois, o importante é molhar, manter a área úmida, tá? Orquídeas recém-plantadas em árvores e palmeiras, em um totem como esse, necessitam de irrigação constante para manter a umidade e facilitar o enraizamento. Se você largá-las no tempo e deixar a natureza esturricar de tão seca, elas vão sentir. Não esqueça, elas são orquídeas de estufas, de floricultura. Elas foram cultivadas em ambiente climatizado. Então não esqueça, elas são orquídeas cultivadas em ambiente controlado, em estufas. Elas estão acostumadas com uma umidade relativa do ar alta, uma umidade constante. Então, para garantir o enraizamento delas, tente molhar no mínimo de 3 a 4 vezes por semana ou até diariamente. Todo dia de manhã cedo, joga um jato de água com a mangueira, molha bem elas, que elas vão enraizar. Principalmente quando estamos passando por períodos de estiagem, quando a umidade relativa do ar cai e dificulta o enraizamento e o desenvolvimento dessas orquídeas. Não esqueça de molhar, hein? É muito importante para o sucesso e a garantia de pega dessas mudas. Espero que tenham gostado.